Muito bem, muito boa noite a todos. É uma alegria ver tanta gente solteira em Divinópolis, ou muito compromissada, não é? Com o alto e com a edificação interior. Mas só por curiosidade, quem está namorando ou casado, levanta a mão aqui para eu saber. Que coisa boa. E quem está solteiro? E quem já desistiu de vez? Não façam isso. Na verdade, um casal se alimenta exatamente de uma troca equilibrada. E uma troca equilibrada só é possível quando cada um de nós cuida de nutrir o coração e a alma daquilo que é essencial, de nutrir as raízes e poder estar apto, não é? A trocar em igualdade. E não tem nada mais fundamental para nutrir a saúde de um relacionamento que a gente desenvolver espiritualidade, uma espiritualidade verdadeira e profunda. Então é uma alegria que a gente esteja aqui nessa noite para conversar a respeito de cura, de autocura, de saúde, de doença, dentro da visão médico-espírita, porque a doutrina espírita efetivamente nos amplia enormemente o entendimento a respeito do nosso funcionamento como ser humano, da expressão do nosso corpo como manifestação do espírito e do que verdadeiramente significa a saúde nessa perspectiva. Eu quero, desde já, parabenizar e agradecer a Jesus pelos 12 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e, através dos nossos amigos Sérgio e Eurípedes, abraçar todos os trabalhadores que fazem no plano físico essa obra de amor e rogar as bênçãos do alto para todos que se esforçam, porque nós sabemos o quanto uma casa, além de ser enorme fonte de bênção e refazimento para todos nós, é também campo de trabalho, de sacrifício, de renúncia e de muita dedicação fraternal. 12 anos atrás eu estava aqui, na época da inauguração, e lembro bem, não só o quanto custou para erguer esta casa, e não estou falando de dinheiro, mas de esforço, de movimento, e sei, como trabalhador espírita, o quanto custa sustentar os nossos ideais. Se tem algo que o plano espiritual superior valoriza, é a permanência e a persistência no bem. Disse nos conhecimentos espirituais superiores que a cada 10 anos as casas ou os trabalhos que permanecem fiéis recebem maior cota de incentivo, de estímulo e de doação do mundo espiritual. Como se uma etapa tivesse sido cumprida de persistência na tarefa por aqueles trabalhadores, e então uma nova fonte de serviço no bem se abrisse. Naturalmente, isso não acontece pontualmente quando a casa faz 10 anos. Isso vai acontecendo ano a ano. Isso vai acontecendo em pequenas etapas, a cada momento que nós vamos avançando. E o que significa maior cota de doação, reconhecimento ou investimento do alto? Significa mais trabalho. Significa mais confiança dos mentores para enviarem os convidados de Jesus. E os convidados de Jesus são altamente exigentes. Chegam cheios de necessidade, mas também cheios de dores, de conflitos, de sofrimento, batendo a casa e socorrendo-se naqueles que representam Jesus no plano físico junto ao seu sofrimento. Aqueles que confortam, que consolam, aqueles que desde a porta recebem com um abraço, com um sorriso, com uma inspiração de simpatia que já funciona como um bálsamo para o coração doído, daqueles que cantam, que falam, que inspiram, que transmitem energia através do passe, que servem a comida que abastece o corpo, o livro que educa a mente e o coração. Em todos os recantos da casa espírita, os convidados de Jesus estão em busca da presença do Cristo. E em toda parte, cada um de nós está convidado a ser instrumento e mensageiro desta presença superior.
Não tem tarefa maior ou menor na casa espírita. Não tem trabalhador maior ou menor. Porque o trabalhador não se destaca pela grandeza que brilha diante dos mundos, mas pela quantidade de amor que coloca na tarefa que realiza. E todos são importantes. Todos são igualmente importantes diante deste cenário que é de reeducação de nós mesmos, transformação pessoal e esclarecimento geral de todas as criaturas. Por isso Emmanuel nos esclarece que a casa espírita é, ao mesmo tempo, enfermaria que nos trata a alma e escola que nos educa o espírito. Nos tratamos e nos educamos, e em todos os campos nos renovamos para crescer dentro da destinação que Deus tem para cada um de nós. Por isso importa que cada um se compenetre da importância do trabalho. Me lembro de uma vez que numa reunião mediúnica, um espírito amigo se manifestando através de um médium nos disse: vocês não sabem a grandeza que é cada um tirar um tempo da semana para poder educar o espírito e servir a vida. Ele disse para nós que estamos responsáveis pelos trabalhos, olhamos com imenso carinho e reconhecimento aqueles que perseveram e se ofertam em serviço à vida. E olhamos com carinho também para as suas necessidades e para os seus sofrimentos e para as suas dores. Não como moeda de troca, porque a vida não é campo de barganha, mas como movimento natural da lei. Diz André Luiz em um de seus livros que todo aquele que opere e coopere no bem pode sempre esperar o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. André Luiz esclarece que este movimento é natural na vida. Quem se dedica e planta, colhe. E quão honrados cada um de nós pode se sentir por ser agraciado com a oportunidade de servir e de poder, nesta seara, caminhar um pouquinho neste caminho de encontro consigo mesmo e com a vida. Então, que esses 12 anos que marcam o início da adolescência do Centro Espírita Jesus de Nazaré possa permitir também que fique para trás a infância espiritual de cada um de nós e o adulto maduro que se prepara possa se anunciar para a vida. Muito bem. Não preparei falar nada disso, então fluiu aqui agora, natural. Então a gente recebe o recado da vida, eu e vocês, né, como esse convite do coração. Entrando no nosso tema, então. Cadê? Está aqui? Projeta aí para nós, por favor. Vocês também estavam vendo Jesus desfocado ou eu estou com problema de visão? Está desfocado mesmo, né? E continua, né? É, porque isso é só lá em cima que ajusta. Então eu também tenho imagens. Nós vamos... Para onde que eu aponto? Você vai ter que passar aí para mim. Porque está lá atrás, né? Para cá. Aí, ok. Acho que vai. Bom, então nós vamos começar com... Acho que não funciona muito isso aqui não, né, gente? Eu vou ter que ficar olhando para trás. Faz o seguinte, tira a apresentação. Pode tirar. Vou sem ela. Então nós vamos começar com uma definição da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Essa definição é de 1946, em um ano pós-Segunda Guerra Mundial.
quando o mundo estava se reorganizando e ampliando as suas bases de entendimento. Ela já foi renovada, ampliada múltiplas vezes, no entanto, ela nos traz uma observação muitíssimo interessante. Um corpo ausente de doenças não significa um corpo sadio. Assim como um corpo enfermo também pode abrigar um espaço de saúde. Porque saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e social e não meramente a ausência de doenças. O ser humano é um ser integral e precisa ser percebido nos seus âmbitos biológico, físico, emocional, social e espiritual. Então, esta definição ela já nos amplia o olhar para aquele conceito que inconscientemente está em todos nós, de que um corpo sadio é um corpo sem doença, ou uma pessoa sadia é uma pessoa sem doença. Uma pessoa que tem uma doença controlada, com plena consciência do seu processo de um adoecimento crônico, por exemplo, uma diabetes controlada, uma hipertensão controlada, ou uma doença autoimune controlada, pode ser uma pessoa que está em estado de saúde, enquanto uma pessoa sem nenhuma manifestação no organismo de adoecimento físico evidente pode estar em completo estado de adoecimento. Porque a gente tem que levar em consideração não só a biologia da pessoa e o seu equilíbrio, mas a sua resposta, a sua postura e a maneira como a pessoa se localiza no mundo. Essencialmente, saúde é a habilidade de responder. Saúde é a capacidade de poder responder a um acontecimento diante das nossas vidas físicas, emocional, social ou espiritual. Imaginemos o nosso corpo recebendo o ataque ou a presença de um vírus, de uma bactéria, de um fungo ou de qualquer elemento que seja estranho a ele. O que é a saúde biológica? É o organismo reconhecer que aquele elemento estranho a si representa uma ameaça para a integridade do organismo, acionar, ativar o sistema imunológico que vai combater aquele micro-organismo, impedindo que ele dissemine ou que ele desenvolva e, com isso, intoxique o organismo, seja com as suas toxinas, seja com a sua ação de destruição celular. Então, um corpo saudável, ele não é um corpo que não faz contato com agentes agressores, mas um corpo que sabe responder a esses agentes, mantendo a integridade do eu, daquilo que é próprio para o organismo e do funcionamento deste organismo em equilíbrio. Da mesma forma, este organismo também precisa aprender a responder a tudo aquilo que é produzido dentro do corpo, que não é invadido, mas que produzido dentro do corpo vai gerar múltiplos efeitos em múltiplos recantos. A habilidade de responder. Se nós levamos isso para o campo emocional, para o campo social, para o campo espiritual, o conceito permanece o mesmo. Saúde é a habilidade de responder às emoções que nos acometem, aos acontecimentos que nos visitam, às circunstâncias que passam na nossa vida. Uma pessoa em equilíbrio não é uma pessoa que mantém-se estática, imóvel. Uma pessoa em equilíbrio é uma pessoa que cicla com harmonia. E o ciclo não é também harmônico desta maneira uniforme. O ciclo é muito irregular. Por quê? Porque a vida é irregular. Porque a vida traz inúmeros desafios, inúmeras dificuldades. Então, a habilidade de responder é desenvolver uma competência de lidar com a emoção que me acomete ou que é desenvolvida, com o que eu sinto diante de uma experiência, com aquilo que se passa. Por exemplo, uma pessoa que vive uma perda, um luto, diante da morte de alguém, da perda de um emprego, de um cargo, de uma relação, de qualquer situação que é sentida como perda, ela vai precisar aprender a responder à sua frustração, a responder à dor e ao sofrimento, a responder àquela circunstância que de repente a visita. E o que é chamado de desequilíbrio? É quando
aquele rio que deveria correr natural no seu fluxo, ainda que turbulento e por vezes agitado ou cheio, ele ultrapassa as suas margens e invade outros territórios, gerando uma inundação ou uma enchente, tal qual nós temos visto o imenso estrago que provoca. Então, quando uma experiência emocional ou quando algo ultrapassa a habilidade de metabolizar, de digerir, de responder, de adaptar, de transformar, então nós temos uma situação patológica se instalando. Portanto, o patológico não é a vivência das emoções contraditórias, conflitivas, desafiadoras, mas a resposta que nós damos a elas. Uma pessoa que está em luto, por exemplo, e não se permite viver a tristeza, vai responder patologicamente. É aquela pessoa que você vê que vive uma perda e ela está sempre bem. Ela não faz contato com a dor, ela não faz contato com a tristeza, ela não chora, ela não faz contato com a dificuldade, ela não sente o desafio que é adaptar-se diante daquela perda. Essa pessoa está reprimindo fortemente o campo da dor. Às vezes, com uma personalidade de enfrentamento hiperativada que quer controlar todos os processos. Ela vai adoecer. Vai adoecer fisicamente, vai adoecer emocionalmente, mais tarde vai deprimir, vai ter síndrome do pânico, vai ter transtorno de ansiedade ou vai ativar uma doença autoimune no seu organismo, uma gastrite ou uma doença inflamatória qualquer, porque aquele universo reprimido vai se converter e transformar no corpo em um impulso autodestrutivo. No entanto, a pessoa que diante daquela perda reconhece a sua dor e chora no momento de chorar, sente dor no momento de sentir dor, sente-se vulnerável no momento de vulnerabilizar, ela naturalmente vai ciclar estas emoções e, assim como nós fazemos reciclando o papel, o alumínio, o vidro, ela também vai reciclar as suas emoções e de um produto transformar em outro, porque vai gerar movimento. Então, a habilidade de responder emocionalmente a uma circunstância qualquer é a habilidade da pessoa de desenvolver reconhecimento das suas emoções, trato natural com aquilo que sente e que vive e desenvolver competências que em psicologia nós chamamos, em uma linguagem geral, competências de resiliência. Resiliência é aquela propriedade de um material ser afetado ou deformado por uma determinada força e retomar a sua forma ou retomar aquilo que é o seu natural após isso. Então, uma borracha, por exemplo. Resiliência é aquela força, é aquele efeito que quando você aperta a borracha com o dedo, ela se deforma e logo depois ela volta ao seu estado natural. Só que diferentemente dos objetos, ou diferentemente dos objetos macios, mas semelhante aos objetos mais endurecidos, nós não voltamos ao estado original. Porque cada evento, circunstância ou acontecimento que nos toque, nos transforma, nos move para uma nova direção, uma nova percepção e uma nova consciência. Então, resiliência em nós seres humanos não é retornar para o estado natural, é desenvolver um equilíbrio ou uma harmonia interior nova depois de ser afetado ou de ser movido por uma determinada força. Então, uma pessoa que passa por essa circunstância como a do luto que eu disse, né, e eu sei bem disso porque estou passando por um luto, né? Minha mãe faleceu há um ano e pouco, então eu tenho vivido nesse um ano o que significa os efeitos do luto, o que significa viver o luto. A gente não volta para o mesmo lugar de onde saiu. Você se encontra num novo lugar, uma nova percepção, uma nova consciência, mais ampliada em alguns casos, mais contraída em outros, mais expandida na possibilidade de empatia, de compaixão, de capacidade de entender, mais sensível em algumas áreas, mais endurecido em outras, porque essa é a natureza da vida, não é? Então,
os casamentos, por exemplo, aproveitando que hoje é Dia dos Namorados, as relações afetivas, nós não voltamos para os estados originais, nós vamos sempre fazendo novas circunstâncias. Um casal que volta depois de um término, ele não volta para o mesmo relacionamento, ele recomeça o relacionamento. Um casal que passa por uma crise, ele não volta para o estado que tinha antes, ele amadurece para um novo estado. Então, aquela fantasia que a gente fica falando o tempo todo, eu queria voltar a ser como eu era, é a fantasia do não movimento, porque a resiliência é a habilidade de crescer e de progredir com todos os estímulos. Então, saúde é a competência de responder a um determinado acontecimento. Da mesma forma, do ponto de vista espiritual, nós somos afetados pelas circunstâncias, pelos fenômenos espirituais, pelo sentido que as coisas têm para nós e a nossa habilidade ou não de responder àquela situação é que vai falar da nossa saúde. Sendo assim, nós podemos ter pessoas fisicamente enfermas e saudáveis do ponto de vista geral, assim como podemos ter pessoas saudáveis do ponto de vista físico e bastante enfermas. Precisamos, portanto, alargar a nossa compreensão a respeito da saúde, consoante esse acontecimento, essa definição da Organização Mundial de Saúde de 1946. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Mas vamos ser honestos aqui conosco? Quem aqui vivencia completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual? Levanta a mão para eu saber. Não, porque de repente Emmanuel, Joana de Ângeles estão reencarnados e a gente ainda não sabe. Aliás, dizem que estão, né? Eu reconheci eles ainda não, mas dizem que está. Alguém pode viver um completo bem-estar? Não, essa situação é irreal, ela é utópica. Por quê? Porque na vida nós estamos o tempo todo submetidos a um desconforto, submetidos a uma pressão, submetidos a uma prova, submetidos a circunstâncias que nos infelicitam ou que nos desafiam, porque quando ela não nos ataca ou não nos afeta diretamente, nós as encontramos naqueles que nós amamos. E naturalmente isso nos afeta, porque nós amamos as pessoas. E ao amar, o amor se toca, o amor vive junto, o amor se sensibiliza, o amor se compadece, o amor é empático. Então é natural que a gente seja movido por alguma sorte de sensibilização interior. Então, completo bem-estar, como a Organização Mundial de Saúde preconiza, ainda não é para as nossas condições. Nós estamos o tempo todo movidos em desafios novos. E é natural que assim seja, porque é no desafio que a gente cresce. É no desconforto que a gente se adapta. E é na oportunidade que a gente promove crescimento. As grandes pressões da vida promovem em nós, além de desconforto, oportunidade de transformação. E se a gente olhar para elas desta maneira, a gente aprende muito com as oportunidades da vida. É aquilo que a gente vê, por exemplo, na produção da cerâmica. A gente vai ter um período ali em que o barro está macio e bonito, agradável ao toque. E você vai molhá-lo e ele vai ficar extremamente suave e maleável. E você vai, com o movimento da roda que gira e das mãos, você vai moldá-lo. E de repente ele toma a forma. E junto desta forma há também uma enorme vulnerabilidade. Porque aquilo a qualquer momento pode cair, pode se deformar, pode se modificar. Afinal de contas, junto da maleabilidade existe vulnerabilidade. Assim como acontece conosco. Somos vasos moldáveis na mão da vida. E que é a palavra karma, se não roda que gira? A mesma roda que gira o barro, gira-nos a nós mesmos, barros divinos, que fomos criados à imagem e semelhança do Criador e recebemos o seu sopro de vida no barro, na força moldável dentro de nós que busca a forma da origem, que busca a forma deste amor primeiro, de onde viemos e para onde nos dirigimos.
No entanto, junto com toda a maleabilidade que existe dentro de nós, existe uma enorme vulnerabilidade. Nós estamos a todo tempo sendo moldados e vulneráveis. Estamos o tempo todo modificando a nossa forma e vulnerabilizando. Mas como é que aquele vaso novo formado, ou aquela xícara, ou aquele pires, ganha estrutura depois de ser moldado? O oleiro não só o deixa descansar durante um tempo, para que ele seque, mas, sobretudo, depois, vai fazer o quê? Vai levá-lo ao forno. E é no calor do forno que o barro ganha estrutura. É na prova da vida que nós definimos as estruturas definitivas de nós mesmos. É no trato com o sofrimento, com a dor, com os desafios, com as lutas, a luta de ganhar o pão de cada dia, a luta de superar-nos a nós mesmos, a luta de criar uma família, a luta de educar filhos, a luta de construir saúde, a luta de enfrentar as nossas contradições, é no fogo e no calor da existência que esse barro moldável, que somos todos nós, ganha a sua estrutura. Por isso, as provas e as dificuldades da vida têm um peso e uma importância sobremaneira. E é importante que a gente olhe para elas desta forma, porque às vezes nós só olhamos para ela do ponto de vista do desconforto, como crianças que querem viver num eterno parque de diversões. Não quer enfrentar nem a luta, nem o desconforto, nem o dissabor, nem o sofrimento. Às vezes as pessoas chegam no consultório e dizem assim: Andrei, estou muito cansado. Estou cansado de trabalhar todo dia, estou cansado de lidar com os desafios em família, estou cansado de ter que acordar cedo. E às vezes eu fico olhando e pensando assim, onde é que está o problema? Porque isso daí chama-se viver. Essa é a luta do dia a dia. E claro que nós podemos imprimir aos nossos dias um novo ritmo, mas às vezes as nossas crianças interiores têm a fantasia de viver no colo paradisíaco de mãe, no ventre idílico, sonhado de mãe, e olha para a vida como se a vida pudesse ser uma fonte de leite permanente que nos trouxesse o alimento que nós precisamos, sem que nós precisássemos de esforço. Acontece que a vida é luta, a vida é superação, a vida é crescimento, a vida é desafio. E embora precisemos encontrar prazer e satisfação nesse processo e também ordenar os nossos movimentos, compete-nos todos suportar o calor do forno e compreender que este calor traz estrutura. E louvar as circunstâncias, louvar os aprendizados, louvar as provas, não para sustentar dores que já podem ser finalizadas, nem interpretações que levam ao sofrimento, mas para poder ganhar força para ultrapassar aquela etapa, aquele nível de amadurecimento, para chegar a um novo degrau. Muitos adoecimentos em nós têm esta função transformadora. Não estão ligados ao nosso passado, não estão ligados a expiações, não estão ligados a erros ou equívocos. Muitos adoecimentos em nós funcionam como barcos. Quer tirar-nos de uma margem e levar-nos a outra. Quer ajudar-nos a fazer a travessia. Às vezes nós solicitamos esta ajuda no mundo espiritual. Às vezes a nossa própria mente cria esta ajuda no corpo como auxiliar dos nossos movimentos. E às vezes os espíritos nos impõem este recurso como socorro diante das etapas de amadurecimento que cada um de nós quer passar. E aí sobrevém uma determinada circunstância que nos convida a repensar a vida, a nos ressituar diante da existência, a rever as nossas prioridades, a reacomodar as nossas forças e encontrar o norte das nossas existências, percebendo a bússola interior que aquela experiência nos aponta ou
nos sinaliza. Então, este barro moldável que encontra o fogo das experiências no forno do calor da vida está criando estrutura e construindo permanência em si, para que aquilo seja algo duradouro e não seja algo que passa. Emmanuel vai ampliar esta definição da Organização Mundial de Saúde, vai nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha que conceito interessante. Mas outra coisa idealizada, não é? Quem vive aqui perfeita harmonia da alma? Ninguém, né? Ainda bem, pelo menos nós estamos lúcidos. Porque tem muita gente que acha que vive. E eu achar que vive é a não percepção do nosso universo contraditório. Viver a nossa humanidade é suportar as nossas contradições. Somos luz e sombra a todo tempo. Somos aquilo que está desenvolvido e o que é semente. Somos aquilo que está acabado e aquilo que está em processo. Somos aquilo que é o que chamamos de bem e somos também aquilo que chamamos de mal. E viver é suportar e integrar opostos. É integrar esta ambivalência que está em nós a todo tempo. Integrar masculino e feminino, ânima e ânimos, forças que são aparentemente contraditórias, mas que na verdade são complementares e que se encaixam de forma muito bela na existência. Então, perfeita harmonia da alma nenhum de nós vive. E é por isto que estes conceitos de saúde falam de uma dinâmica muito mais alta que a gente precisa entender. No livro O Homem Sadio, que é a psicografia do médium Roberto Lúcio Vieira de Souza e Alcione Albuquerque, publicado lá pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais, o espírito Joseph Gleber vai dizer que nós não vivemos uma saúde permanente, mas estágios de saúde. Que nós vivemos etapas de saúde e etapas de adoecimento, em busca da conquista da saúde definitiva, que não é patrimônio do aqui e do agora. E que por isso compete-nos compreender o processo e compreender o estágio que nós estamos. Assim como uma escola tem os seus níveis e os seus degraus, e nós não podemos dizer que a criança que está no primeiro ano, embora esteja muito bem sucedida nas suas provas e no seu desempenho, saiba aquilo que aquele que está no fim do segundo grau aprendeu ou desenvolveu. Porque a cada etapa e a cada estágio, uma competência e uma capacidade de apreensão. Mas sempre que aquela competência for atingida, ela abrirá uma porta para a competência seguinte, que é ainda desconhecida e não desenvolvida. Assim, sempre que nós vencemos uma etapa ou temos uma conquista no campo da alma, nós abrimos espaço na nossa vida para um aprendizado maior. Então, toda vez que você superar uma dificuldade ou superar uma prova, pode se alegrar. Etapa vencida. E pode se preparar, porque outra vai vir. Toda etapa vencida é passaporte para uma etapa mais ampliada. Por isso não cabe a ilusão infantil de que nós estejamos num parque de diversões, mas a consciência de recursos e ferramentas consoantes à imortalidade da alma para que a gente enfrente todas as etapas. Porque todos nós passamos pelas etapas da escola e todos nós lembramos das dificuldades que eram fazer as provas. Mas cá para nós, aquela etapa de aprendizado e crescimento era só sofrimento? Era o tempo todo angústia? Não, tinha alegria, tinha satisfação, tinha diversão, tinha um mundo, não é? De vivências envolta em tudo aquilo que nos acontecia. Positivas e não positivas. E assim é a natureza da vida. Estamos o tempo todo galgando etapas e mudando de estágio. E a competência de resiliência espiritual, o amadurecimento
para lidar com os desafios que a vida trouxer, é aquilo que a vida espera de cada um de nós. Portanto, quando Emmanuel diz saúde é a perfeita harmonia da alma, o que ele quer nos dizer é que nós devemos colocar o foco aonde verdadeiramente está. A perspectiva da saúde não está no corpo físico, mas na alma. E o que é a alma? A alma é um conceito filosófico. Allan Kardec se ocupou dele na introdução do Livro dos Espíritos. E vai dizer que, para o Espiritismo, a alma representa o espírito encarnado. A gente costuma se referir dizendo a minha alma. Não é assim? É ou não é? Quem aqui tem alma? Levanta a mão para eu saber. Deixa eu ver. Mais alto. Nenhum de vocês tem alma. Agora eu lembrei da discussão de Kardec na Revista Espírita de 1866, num tema extremamente importante que estavam discutindo na época. Se a mulher tinha alma. Vocês acreditam? De acordo com o que eu tenho visto no consultório, eu ando em dúvida. Porque o homem eu já tinha certeza que não tinha. As mulheres, atualmente, eu estou começando a ficar em dúvida se tem. Não é? Mas é verdade. Na Revista Espírita de 1866, Kardec tem um texto discutindo e afirmando a dignidade da mulher, porque na época a discussão era essa, se a mulher tinha alma. Né? Por que eu afirmo que nenhum de vocês tem alma? Porque nenhum de vocês é o corpo físico. Vocês não têm alma, vocês são alma. O que nós temos, não possuímos. O que nós somos, nos dá identidade. Quando a gente diz eu tenho alma, nós estamos dizendo eu sou um corpo físico e tenho alma. Não, nós somos almas no corpo físico. O que nós temos é corpo. Eu, espírito imortal, tenho um corpo no qual eu me manifesto neste momento, com a forma XYZ que me dá a característica nesta encarnação de Andrei. Mas eu já fui João, já fui José, já fui Maria, já fui Joana. Cada um de nós já foi múltiplas expressões. Mas o que nós somos? Alma. Por que isso é tão importante? Porque quando nós colocamos a nossa identificação no corpo, nós nos comportamos de forma materialista. E quando nós colocamos a nossa identificação na alma, nós nos comportamos como espíritos imortais. Qual é a identidade? Qual é a identidade do espírita na Terra? Acho que esse está até melhor, hein? Tá não? Tá? Vocês que estão ouvindo? Vou ficar com esse aqui mesmo. Então, qual que é a identidade do espírita na Terra? É caminhar pela vida como um espírito imortal. É não se deixar enganar pelas sereias que cantam na existência física. Porque as sereias cantam aparentando oferecer o paraíso. Mas na hora que o marinheiro descuidado se apaixona pela sereia, é levado para o fundo do mar e morre afogado. Quando nós, espíritos imortais, nos apaixonamos pela identidade física e passamos a viver para satisfazê-la, então nós nos afogamos no mar da existência e perdemos o sentido e significado profundo. É o que acontece hoje. Hoje nós temos muitas sereias que cantam. Hoje nós temos a sereia das redes sociais, a sereia do prazer, nas diversas formas, os jogos, o sexo, a pornografia virtual, as redes sociais, o feed do Instagram, os stories. Nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos os jogos eletrônicos de brincadeira. Nós temos muitas sereias que cantam. Por que estas são sereias? Porque são todas coisas que geram em nós um prazer físico imenso. Qual prazer? Uma descarga de dopamina no cérebro, no centro de recompensa cerebral, que nos faz ter a sensação de que nós estamos vivenciando um enorme prazer. Acontece que essa sensação que é vivida nesse centro de gratificação pessoal ou de prazer, ela é ilusória. Então, hoje nós vivemos
gerações que estão sendo dominadas pela descarga dopaminérgica, pela descarga de recompensa biológica que tem diante de uma circunstância. E é por isso que hoje nós temos desenvolvido tantas compulsões. A compulsão pela comida, a compulsão pelo sexo, a compulsão pela vida virtual, a compulsão pelo WhatsApp, a compulsão por ficar fora de si, a tal ponto que, não percebendo que nós estamos recebendo estímulos o tempo todo de gratificação pessoal, a gente não se dá conta que não consegue interiorizar, acalmar. A ansiedade é vivida em níveis elevados, a dificuldade de estabelecer relações aumenta, a dificuldade de entrar para dentro de si para fazer uma prece e conectar-se com o sagrado vai aumentando. Então, estas descargas dopaminérgicas, todas essas gratificações que vêm das compulsões que nós temos vivido, representa o nosso beijo na sereia. Representa a nossa sedução pelo universo físico. Representa que nós, espíritos imortais, que viemos de uma realidade espiritual, deixamos que esta realidade fosse abafada dentro de nós e que a realidade da matéria tomasse uma dimensão muito avassaladora, a tal ponto de nos controlar as reações e nos guiar no dia a dia. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. A vigilância é necessária. E qual é a vigilância que nós espíritas precisamos ter para ter saúde, para vivenciar a cura interior, para poder promover a autocura? É a vigilância de nos sabermos espíritos imortais. A identidade do espírita é caminhar pela vida como um espírito imortal. Sabedor que esse tempo no plano físico é temporário. É um mergulho na matéria de 50, 60, 70 anos que para o espírito é isto, é nada. Representa só um campo de experiência. Mas da realidade espiritual nós viemos trazendo todo o nosso manancial de memória e efeitos do passado, e para ela voltaremos. Por isso Eusébio vai dizer no livro No Mundo Maior, o nosso ministério é de elevação e eternidade. O nosso trabalho enquanto espíritas é por aquilo que eleva-nos ao plano divino, a nossa real natureza, e é de eternidade, é aquilo que a traça não corrói, o ladrão não rouba e o túmulo não consome. E aí fica a pergunta, se a vida te chama hoje ao reencontro com a sua consciência através do fenômeno biológico da morte, que nada mais é do que uma transformação para a verdadeira vida, como que você se encontra diante da sua consciência e diante de si mesmo? Completamente seduzido pela sereia e vivendo um domínio dopaminérgico nas gratificações materiais, ou usufruindo desse recurso que a vida nos dotou para as construções que são de elevação e de eternidade. Basta olhar como nós temos conduzido a nossa vida, como nós agimos conosco mesmo, como seres passageiros ou como seres imortais. Quais são os raciocínios que nos comandam no dia a dia para a decisão das nossas metas, dos nossos objetivos, das nossas prioridades na existência? Como andam as nossas relações de casal e relações familiares? Movida pela gratificação imediata, pela satisfação dos nossos interesses, pelo domínio da conquista material acima de todo custo, ou construindo elevação e eternidade? Porque tudo pode ser vivido a serviço da elevação e da eternidade. E usufruir da vida é um direito do espírito encarnado. Graças a Deus que tem dopamina e que tem centro de gratificação no cérebro. No entanto, depender disso e viver viciado em dopamina para encontrar satisfação é fuga. É fuga de nós mesmos. Por isso, todo vício representa uma fuga. Tudo aquilo que é superlativo está sustentado em uma falta. Como a gente diz em Minas Gerais, tudo que é muito é demais. E está sustentado em alguma falta. Não é? E a pergunta diante do que é muito é, qual é a verdadeira falta? Eu tenho fome de quê? Eu tenho sede de quê?
Esses dias eu dizia para uma pessoa que tem uma ferida infantil de abandono e que desenvolveu como reatividade e defesa um grande senso de controle e de serviço. Por um lado, controla as relações e, por outro lado, serve a todos, a tal ponto que as suas necessidades não são consideradas e ele sente-se sobrecarregado e insatisfeito, o que aumenta a sensação de abandono, que é a ferida original. E esta pessoa vai buscar no sexo a satisfação e, na verdade, o que está buscando é uma descarga de dopamina para fugir da insatisfação de lidar com aquela vulnerabilidade que é a dor do abandono, buscando uma falsa sensação de vínculo, uma falsa sensação de prazer, um fogo fátuo que queima rápido, deixando cinza fria logo depois, buscando saciar a sua sede com a água do mar, porque quanto mais bebe, mais sede tem. Porque a fome verdadeira da alma é de vínculo afetivo, é de senso de valor e de pertencimento, que não vai ser desenvolvido nas descargas de dopamina que o prazer pode ofertar-lhe, mas vai ser desenvolvido na construção de vínculos reais. E ao invés de enfrentar a necessidade de equilibrar as trocas e não dar demais e aprender também a receber, a desativar a defesa do controle e a reconhecer que é chamado a não abandonar-se a si mesmo para curar a sua dor de abandono, ao invés disso, vai buscar aonde não tem. Assim, a pergunta agora para cada um de nós é: qual é o vício que conduz hoje as nossas vidas? Porque todos aqui têm. Às vezes a pessoa é viciada em trabalho, às vezes é viciada em servir os outros, às vezes é viciado em eletrônicos. Todos nós temos algum centro de gratificação dopaminérgica. Aqui, ó, que nós buscamos, não é? E importa-nos reconhecer para que a gente possa transformar e possa transcender. Porque esse é o convite da vida. É o convite de que nós estejamos a serviço da nossa transformação. Portanto, nós não temos alma, nós somos alma. E se Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma, ele está dizendo saúde é a perfeita harmonia do ser espiritual que nós somos. E compete a este ser espiritual caminhar pela vida desta maneira. Afinal de contas, gente, o que é a morte? A morte funciona à semelhança da câmara escura antiga das fotografias. Vocês lembram que tinha as máquinas que tiravam fotografias, tinha aqueles rolinhos de filme? Os mais jovens não fazem nem ideia do que eu estou falando, não é? Mas quem conheceu sabe do que se trata. E aquele filme era impressionado com a imagem que ele captava, registrava o que a gente chamava de negativo, uma imagem em negativo. E como que a gente revelava aquela imagem? Levando a câmera escura e, na câmera escura, sob a ação da luz vermelha e com os elementos adequados, aquela imagem se transmitia para o papel. Não era assim? O que é a morte? A morte é a câmara escura que revela o negativo que está dentro de cada um de nós. O negativo que está no nosso campo mental, o negativo que está no nosso campo emocional, o negativo que está no nosso perispírito, o negativo que está no nosso corpo físico. A morte é um revelador da vida. É nada mais, nada menos do que uma transformação. Não é um campo de mudança mágica nem miraculosa. Aqueles que vão para o plano espiritual não se convertem em santos, não perdem sua humanidade, não deixam de ter as suas características, apenas têm revelado a sua verdade interior e precisam lidar com ela. E aí a pergunta então é: se hoje o meu negativo for revelado, o que vai se mostrar? Um campo vazio de conquistas e cheio de perturbações, ou um campo de luta e construção de elevação e de eternidade? É a pergunta da vida para cada um de nós. Mas o espírito Joseph Gleber vai ampliar-nos a noção de saúde ainda mais. E vai nos dizer, no livro O Homem Sadio, que saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato.
Veja que bonita esta definição. Saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Agora, a perspectiva não é nem a totalidade da definição da Organização Mundial de Saúde, que ainda não contempla o espírito, nem a noção da alma ou do espírito em si mesmo, mas a essência que é a natureza divina de cada um de nós. Saúde é a conexão da criatura com seu Criador, do rio com a fonte. Porque o rio só existe porque a fonte brota. E o rio traz a mesma natureza da fonte. Cada um de nós é divino em essência. Por isso, olhar para a nossa natureza divina é um elemento extremamente importante ao longo da nossa existência. Porque a vida nos convida a nos divinizarmos. E nos divinizarmos não é sermos perfeitos, é a agir como filhos de Deus. É a caminhar na vida como filhos de Deus. Essa é a nossa maior identidade. Acontece que a gente caminha pela vida como órfão. Caminha pela vida tratando Deus como mordomo e não como pai. E nos relacionamos com Ele como se Ele fosse algo desconectado de nós. Isso, segundo os Espíritos nos trazem, é aquilo que é chamado de esquizofrenia religiosa. A esquizofrenia é uma doença psíquica que tem uma cisão, uma dissociação entre o real e o imaginário, ou aquilo que é sentido. E a pessoa que é portadora desse distúrbio psicótico, ela vai viver lidando com sensações e sentimentos que é da esfera da realidade em si mesma e outras que são reais para ela no corpo, mas que, no entanto, vêm da produção da sua mente no campo dos delírios ou das alucinações. E o desafio é exatamente para quem vive isso, conjugar esta realidade e aprender a dosar, medicar e a diminuir estas sensações e por aí vai. E pode ter uma qualidade de vida muito boa, inclusive. O que é a esquizofrenia religiosa? É quando a gente desconecta do real e vai viver o delírio e a alucinação no campo da religiosidade. O que é real? Real é, nós somos divinos em essência e natureza, filhos de Deus, criados no amor e para o amor. O que é delírio? Delírio é imaginar que Deus está preso nos ritos, nos símbolos e nos templos. É imaginar que Deus está dentro das igrejas, dos centros espíritas, dos templos, e que nós vamos visitá-lo uma vez por semana, porque ele fica circunscrito àquela realidade e àquele local. Então lá dentro nós somos religiosos, mas fora dali nós somos mundanos. Lá dentro nós agimos como espíritos divinos e fora como viciados em dopamina. Essa é a esquizofrenia religiosa. Deus está nos templos, Deus está nos ritos, Deus está em todos os símbolos religiosos, veneráveis e respeitáveis de todas as manifestações religiosas, todas elas dignas. No entanto, Deus está para muito além disso. Está em cada um de nós imanente, está em tudo transcendente, está em todos. E agir como um filho de Deus é caminhar pela vida sentindo Deus em si. E viver como espírito imortal é reconhecer Deus no outro. Ora, se eu reconheço Deus em mim, eu respeito a manifestação do sagrado em mim. O corpo é templo do Espírito, é templo do divino, é uma manifestação sagrada e maravilhosa. Se esse corpo é sagrado e maravilhoso, então eu hei de respeitá-lo, de valorizá-lo, de cuidar dele, de aprimorar as suas competências e as suas capacidades, ter uma boa dieta, fazer exercício físico, ter hábitos saudáveis, cuidar do meu corpo para que ele exprima o seu melhor potencial cognitivo, afetivo, de força e vigor, é respeitar o divino que habita em mim. Se eu cuido
da minha expressão enquanto espírito imortal, eu vou cuidar desta realidade maior que eu sou, quanto integridade espiritual, e vou cuidar dos meus sentimentos, e vou cuidar das minhas emoções, e vou cuidar do que eu sinto, das relações que eu tenho, para o ministério de elevação e de eternidade. E se eu faço isso comigo, e se eu reconheço Deus no outro, eu vou sacralizar as relações, eu vou sacralizar o meu olhar para o outro, e o outro vai deixar de ser apenas um corpo que é desejado para ser uma dignidade que é respeitada. O outro vai deixar de ser apenas alguém que atende à demanda da minha vontade e do meu desejo para ser um ser digno que merece ser valorizado, respeitado e ter a sua dignidade correspondida no mesmo nível. Quem olha para o outro como ser divino desenvolve respeito, desenvolve empatia, desenvolve compaixão. Eis a marca de quem está sintonizado com Cristo no mundo. Caminha com o coração compassivo e com a alma cheia de esperança. Compaixão e esperança são as marcas da elevação e da eternidade. Porque só é compassivo quem se reconhece humano e reconhece o outro como humano. Só é divino quem reconhece o divino na sua humanidade e na humanidade do outro. E só nutre esperança quem se sustenta na grandeza de uma força maior que transcende as nossas competências. Porque sabemos dos nossos limites e sabemos até onde podemos ir. Mas reconhecemos que estamos todos sob o comando daquele que tudo pode. Estamos sob a guarda daquele que tudo sabe. Estamos sob a condução amorosa daquele que tudo pode e tudo conduz. Estamos a serviço desse amor que nos atravessa com seu plano de vida. Cada um de nós é um plano de amor do Criador. Cada criatura é um sopro de amor do Pai. Cada filho de Deus é um planejamento de amor. Se Deus dignificou isso, quem somos nós para indignificar? Se Deus trata a cada um de nós com um olhar amoroso e compassivo, por que a gente contamina esse olhar com um olhar mundano e pecaminoso? Pecaminoso porque pecado significa errar o alvo, distrair-se da fonte, passar ao lado do objetivo da vida. Somos divinos, destinados ao amor, e pecado é não amar. Pecado é não reconhecer que o amor é o móvel da existência. Pecado é não reconhecer que o amor é o que nos conduz. Pecado é estar distante do amor como fonte de vida. Portanto, que sentido faz que a gente fique discutindo pontos de vista que nos separam e que nos desunem, transformando a vida em certos e errados, em bons e maus, limitando-nos ao nosso grupo dos que pensam iguais, demonizando aqueles que pensam diferente, abraçando aqueles que são semelhantes e excluindo aqueles que trazem em si alguma marca de diversidade ou de diferença, quando a grandeza da vida é a diversidade natural em que Deus se expressa e se manifesta. Caminhar pela vida como espírito imortal é colocar por terra todas essas coisas menores que nos separam, que nos segregam, que excluem, que sustentam preconceitos, bullying, discriminações, violências, abusos, e sustentar aquilo que nos conecta, as pontes que nos fazem cada vez mais humanos, porque cada vez mais divinos. Saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário disso, momentâneo. Um estágio de dissociação, um estágio de desconexão que tende a nos levar à conexão se nós permitirmos que faça o seu ministério. Mas pode piorar a situação se nós permitirmos que se agrave a insubmissão, o orgulho, a queixa, a lamentação, a não compreensão da vida. Diz Emmanuel, num belo texto intitulado Estás Doente, na lição 86 do livro Fonte Viva: como que você quer saúde se guarda o coração insubmisso e não te humilhas perante a lei de Deus? O que é se humilhar? Humilhar não é se desmerecer e se fazer desvalorizado.
Humilhar tem a mesma raiz etimológica da palavra humildade, que vem da mesma raiz etimológica da palavra humus. Humilde é o que é fértil. Humilha-se aquele que se fertiliza, aquele que se torna terreno fértil. Porque humilhar-se é dobrar-se diante da grandeza divina e permitir que o Senhor faça em nós a obra que lhe compete. Cumpra-se em mim, Senhor, o seu mandamento, disse Maria ao missionário do alto que vinha trazer-lhe a missão de receber Jesus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, cantou Jesus no Sermão da Montanha. Precisamos aprender a viver a nossa liberdade relativa, que é o livre-arbítrio, desta maneira. Bert Hellinger, um dos grandes expoentes da filosofia sistêmica do mundo, criador da constelação familiar, ele nos traz uma lição muito preciosa a respeito da liberdade. E ele vai nos dizer que há 3 tipos de liberdade. Existe uma liberdade que é semelhante ao cavalo, que por ter o arreio muito apertado, empina, levando ao solo o cavaleiro, somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. Ele vai dizer, esta liberdade se chama rebeldia. Não aceita o comando, não aceita o direcionamento, e o único efeito disso é ter esse direcionamento mais apertado ainda para frente. É a insubmissão rebelde, que quer ser lei no lugar da lei, que quer impor-se à lei divina, que quer comandar ao invés de submeter-se. Mas diz ele que há uma outra liberdade que é semelhante ao náufrago, que após o naufrágio, agarra-se aos destroços do navio, ao invés de subir no bote salva-vidas. E esta liberdade chama-se remorso. Fica apegado ao passado e à destruição que aconteceu. Guarda mágoa do que lhe fizeram, do que lhe falaram. Cultiva os destroços do que foi destruído em si, ao invés de agarrar o bote salva-vidas do aprendizado, do amadurecimento, da conquista e do recomeço. Fica naufragando, agarrado aos destroços, ao invés de se permitir o início de um novo tempo. Mas existe aquela liberdade, diz Bert Hellinger, que é semelhante ao trigo, que, na sua pequenez e fragilidade, se dobra diante das forças da tempestade, para mais tarde voltar centrado para o seu prumo aprimorado. E esta liberdade é a sabedoria. Diz ele que é o uso adequado do nosso livre-arbítrio. Submeter-se, humilhar-se, colocar-se submisso diante das grandezas que nos movem, para permitir que essas grandezas nos transformem. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Conduze-me, Senhor, para onde tu desejas. Mostra-me através de mim mesmo, Senhor, aquilo que tu queres para mim. Tu sabes o que eu desejo. No entanto, Senhor, se o que eu desejo não convém, seja feita a tua vontade. Maria Dolores tem uma poesia muito linda, através de Chico Xavier, que diz mais ou menos assim, se eu me lembrar dela. Agradeço, Senhor, quando me dizes o não, nas coisas que te peço através da oração. A coisa... Não lembro, não. Espera aí. Em vez de transformar a poesia, é melhor ler, né? Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outra vez, imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, exigindo-te o sim, que se me florescessem na existência seriam desvantagem contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte.
quando me dás a solidão por guia que me impele a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se eu cumprir hoje o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Olha que beleza, a sabedoria do trigo que se curva, dizendo, eu sei o que eu quero, Senhor, mas se o que eu quero estiver distante do que eu preciso, cumpra-se em mim a tua vontade. Isto é se humilhar diante do divino, é se tornar terra fértil para ser conduzida. Isso é se curvar à condução sagrada e sábia da vida. Então, quando a vida nos convida à transformação, através dos fornos quentes da vida, nas provas e nas lutas necessárias da existência, não pensemos em desistir. Desistir da vida nunca, porque não existe morte e o que nos encontra após a fuga é dor ainda mais acerba, mas sobretudo porque existe esperança para todo aquele que está na terra quando se conecta às fontes sagradas do eterno bem. Aprendamos a pedir no coração que Deus nos renove a força, que nos insufle esperança, que nos atenda às necessidades e que nos socorra através do ser humano. E muitas vezes isto virá através da medicação abençoada que nos ajuda a estabilizar o humor, a sair das ideações de autodestruição, a buscar o equilíbrio orgânico. Então, peça ajuda, porque parte da humildade de dobrar-se diante da vida é poder dizer, eu aceito ajuda. Ninguém tem que dar conta sozinho. Ninguém tem que dar conta sem medicação. Ninguém tem que dar conta ilusoriamente através de um desenvolvimento de forças que esteja desconectada da ajuda. Isto não é autossuficiência, é arrogância, é orgulho. Os recursos da vida estão aí como misericórdia para nos auxiliar. Então desistir jamais, porque há recursos infinitos na medicina, há recursos sagrados na psicologia, nas terapêuticas diversas para ofertar-nos socorro, assim como a medicina espiritual está aí para se somar à medicina da terra e nos auxiliar a encontrar o equilíbrio bio, psico, sócio e espiritual. Se você está passando por uma dor ou por uma dificuldade na sua vida familiar ou na sua relação de casal, busca centrar-se mais um pouco. Busca o centro de poder pessoal, porque a transformação não está em mudar o outro, mas em mudar a si mesmo e mudar a dinâmica da relação. Uma relação é uma dança, e quando um mundo passa, o outro precisa mudar junto. Então o esforço desesperado para mudar outra pessoa é apenas esforço de salvação, que o único efeito que tem é sacrificar-nos a nós mesmos através da autodestruição sem conseguir mudar a ninguém. Mude quem você pode a si mesmo. Mude a sua dinâmica, muda a forma de interagir, muda a forma de se relacionar, muda o seu passo de dança, porque se no passo de dança você se transforma, você transforma também a relação. Busca, portanto, dentro de você a força sagrada da fé, a confiança, busca alimentar o seu coração nas fontes do eterno bem e, sobretudo, a pedir que a vontade divina te conduza e possa te dirigir para aquilo que a vida deseja para você. E há coisas que só o tempo pode realizar. Aprendamos a ter paciência, a ciência da paz, a aguardar as transformações que acontecem no tempo. Aprendamos a serenar o ambiente através da nossa própria transformação. Me lembro que quando eu virei espírita, eu cheguei na minha casa e falei, mãe, que maravilhoso, né? O espiritismo transforma todo mundo, só eu virei espírita e olha a casa inteira pacificada. E ela olhou para mim com uma sabedoria muito grande e falou, não, meu filho, foi só você que pacificou. E eu percebi que quem tocava terror naquela casa era eu. E eu percebi a força que tem quando um se acalma. Aí eu fui compreender aquilo que o Evangelho diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa.
Não porque a crença exterior promove transformação nos outros, mas porque a tua transformação é fermento que leveda a massa. E a tua mudança contagia aqueles que estão à tua volta com o germen da serenidade e do centramento e da quietude interior. Esta é a força de cada um de nós, e especialmente a força das mães. Porque a mulher em uma casa dá o tom da casa inteira. Assim tenhamos a força deste movimento que baliza as nossas existências, porque o grande convite da vida é para que os nossos corações se dobrem em humildade, em reconhecimento, em louvor e em gratidão a Deus pela grandeza da vida. Saúde é a perfeita harmonia da alma, a real conexão criatura-criador. Por isso a doutrina espírita nos preconiza, para finalizar, que o bem é o eterno caminho de reequilíbrio para as nossas almas. Pois toda vez que nos irmanamos no bem, estamos reconhecendo que ele é a linguagem do universo, que o amor é a força que comanda toda a existência e que quando estamos no bem por nós mesmos através do alto amor, no bem ao outro através da benevolência, no bem realizado através da beneficência, nós estamos movimentando as engrenagens da vida a nosso favor. E diz Emmanuel que o bem é o nosso grande advogado em toda parte. Todas as vezes que a vida nos vê em serviço de amor, ativa os recursos da misericórdia. Emmanuel inspirou Chico Xavier a dizer que toda vez que a lei nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a serviço do nosso semelhante, manda a misericórdia que a lei retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. Porque é da lei que nos reajustemos pelo amor e não pela dor. É da lei que nós possamos saldar as nossas dívidas em beneficência e não em sofrimento. É da lei que a gente possa servir ao invés de se sacrificar. Embora sacrifício, dor e sofrimento possam ser escolhas da liberdade do espírito imortal ou pedagogia divina durante uma etapa da nossa existência ou consequências naturais do nosso passado, convidando-nos a refazer os caminhos. De toda forma, seja no reencontro com a nossa semeadura do ontem, seja com os efeitos do nosso presente e da nossa postura atual, seja com os recursos pedagógicos que a vida nos traz, o bem será sempre o maior recurso de socorro e de transformação para os nossos espíritos enfermos. Aceitemos, portanto, a terapêutica divina do amor, do serviço e da caridade como caminho de reequilíbrio e um medicamento seguro e sagrado para os nossos espíritos e para as nossas almas.